Vamos então começar o debate, sorteando então o primeiro tema a ser perguntado, segurança pública. E agora vamos sortear o candidato que começará fazendo a primeira pergunta, doutor Aiex. O senhor tem 30 segundos para escolher para quem vai fazer a pergunta e formular a pergunta. Deputado Reni Pereira. Eu tenho aqui uma entrevista do Coronel Galete, que é o presidente do Conselho Municipal de Segurança de Foz do Iguaçu, e ele disse que o governo anterior deixou o conselho desativado por 8 anos. Já o governo atual não responde às solicitações da cidade na área da segurança. O que o senhor entende em relação a isso, deputado? Olha, nós sabemos que a questão de segurança, principalmente em Foz, é uma questão que tem ligação direta com a atuação tanto do governo federal quanto do governo estadual. Mas a segurança da população também é uma obrigação da municipalidade. E nesse sentido, nós entendemos que pode ser feito diferente, principalmente através do policiamento comunitário, que é uma alternativa eficiente que várias cidades já adotaram e nós queremos fazer através de parcerias com a Polícia Militar, criar o policiamento comunitário nos bairros da cidade, com módulos de policiamento, permitindo com que haja uma interação, principalmente da população, em relação à Guarda Municipal, a qual nós vamos valorizar ainda mais, respeitá-la, fazer aperfeiçoamento para que eles cada vez mais estejam integrados à comunidade e vamos fazer com que coincida a escala de trabalho sempre com os mesmos guardas municipais trabalhando numa determinada região da cidade, para que haja uma confiança ainda maior da população em relação à Guarda Municipal, quanto também um conhecimento maior da Guarda Municipal ao fazer o patrulhamento nessa região da cidade. E vamos fazer também com que outras ações devolvam a segurança à cidade, como a iluminação, que nós vamos melhorar em toda a cidade, fazendo com que haja uma eficiência, como a revitalização das praças e parques para que sejam espaços de lazer, mas também de convivência, como principalmente a construção de um centro de tratamento de dependentes para fazer com que haja um espaço não apenas para desintoxicação, mas também de alternativa para encaminharmos para uma vida saudável vários jovens e várias crianças em Foz do Iguaçu que precisam de um tratamento adequado em relação a isso. Então, nós acreditamos que a Prefeitura pode e deve agir também na área de segurança. Candidato doutor Aiex tem 50 segundos para a réplica. O carro-chefe da minha campanha é a democracia participativa e nós valorizaremos os conselhos. Agora, o importante dessa entrevista do Coronel Galete é que ele afirmou que durante 8 anos o Conselho Comunitário de Segurança ficou desativado durante o governo Requião, que apoia a candidatura do Chico Brasileiro. Quer dizer, durante 8 anos nós não tivemos um conselho para cuidar da nossa segurança. E aí ele disse que o atual governo do Estado não oferece condições que a cidade precisa para a sua segurança. Então, na verdade, essa entrevista do Coronel Galete, ela aconteceu depois da morte do empresário Ineldo Savarisse, que chocou a cidade. Então, nós entendemos que a sociedade tem que ter a valorização através dos conselhos, que é o que nós defendemos. Candidato Reni Pereira tem 50 segundos para a tréplica. Olha, nós queremos olhar Foz do Iguaçu para frente. Ficar olhando para trás o que o Requião fez ou deixou de fazer para a cidade, infelizmente Foz perdeu muito com essa briga, e depois de 8 anos voltou a ser tudo paz e amor, e Foz perdeu muito. Nós, no último ano, conseguimos com que viesse mais 110 policiais para Foz do Iguaçu, o que permite fazer a Guarda Municipal, através da parceria com a PM, muito mais segurança. Mas nós vamos fazer a sensação de segurança voltar, gerando mais empregos através da recuperação econômica, porque com isso, com certeza, várias pessoas terão, através da dignidade do emprego e da geração de renda, na recuperação econômica que nós vamos propor em vários aspectos, terão uma alternativa e com certeza a cidade será muito mais segura, não apenas para os iguaçuenses, mas também para quem nos visita. Agora eu vou sortear o próximo tema. Orçamento municipal. Então, o candidato Reni Pereira tem 30 segundos para escolher um outro candidato para fazer a pergunta e formular a sua pergunta. Olha, eu vou com
O senhor vai perguntar para quem? O candidato Gimenez. Olha, candidato, nós pretendemos fazer, através da recuperação econômica e da justiça tributária, um parcelamento do IPTU e também revisar para baixo alguns valores do IPTU. E para recuperar esse orçamento, queremos fazer a reforma tributária no município. Qual é a sua proposta para recuperar o poder do investimento? A proposta do PTdoB para o poder de investimento, para aumentar a arrecadação do município, é investir maciçamente na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, criando-a juntamente com o Conselho, o CODEFOS, Conselho de Desenvolvimento Econômico de Foz do Iguaçu. Nós vamos atuar de uma forma a atrair novos investimentos a Foz do Iguaçu, aumentando a arrecadação através do aumento do produto interno bruto da nossa cidade, daquilo que nós produzimos. Fora, além disto, uma boa gestão, uma gestão dentro dos limites legais do orçamento, sem desperdício, sem jogar dinheiro pela janela e, no caso de impostos, nós temos que analisar para ver se estas isenções, parcelamentos, esta redução não se configurará em renúncia fiscal, porque se isso acontecer, nós teremos que buscar uma outra fonte para o investimento, nós teremos que buscar uma outra fonte para cobrir aquilo que nós estamos renunciando. Então, de antemão, o que nós vamos fazer é fomentar a economia da cidade através de investimentos público-privados. Hoje existe uma gama de investimentos parado em Brasília, hoje existe dinheiro no BNDES, hoje existe dinheiro com grandes grupos empresariais e o que falta é mostrarmos a eles o potencial econômico de Foz do Iguaçu e mostrarmos que nós não somos fim de linha, mas somos começo do Brasil, somos porta de entrada do Mercosul e temos um mercado à nossa direita, à nossa esquerda, que é o Paraguai e a Argentina, que está aí esperando os produtos, está esperando que os empresários brasileiros invistam na região para poderem exportar. Então, nossa proposta é esta, para que a gente consiga aumentar a arrecadação e aí, com o aumento da arrecadação, podemos rever o IPTU e alguns outros impostos, como o próprio ISS. Ok, agora o candidato Reni Pereira tem 50 segundos para a réplica. Olha, através da recuperação econômica, do incentivo que nós vamos dar tanto para quem vai se desenvolver e criar mais empregos aqui em Foz do Iguaçu, quanto quem vir investir em Foz do Iguaçu, nós vamos aumentar a arrecadação de tributos, podendo investir muito mais em saúde, em educação, em obras, mas através do diálogo nós vamos conseguir multiplicar os recursos do orçamento de Foz do Iguaçu através de parcerias com o governo do estado, com o governo federal, do qual somos aliados também, temos inclusive 2 ministérios, e é através de parcerias e do diálogo que nós queremos fazer uma administração diferente. Até porque Foz perdeu muito pela falta de diálogo. E o diálogo vai começar com a população, valorizando e ouvindo ela no que tem que ser investido o seu dinheiro. E é isso que nós queremos fazer, devolver a administração à população. O candidato Elvis tem 50 segundos para a réplica. Olha, na questão da isenção, eu volto a bater na tecla que, a priori, nós do PTdoB somos contra isenção de impostos para atrair grupos empresariais. Nós entendemos que para atrair investimentos no município de Foz do Iguaçu, o que nós precisamos é de um planejamento da cidade e mostrar para os empresários, mostrar para os investidores do Brasil e também externos que Foz do Iguaçu é uma cidade do futuro, que Foz do Iguaçu é uma cidade próspera e que tem um campo econômico excelente, onde eles vindo para cá auferirão lucro, que é isto o que o empresário busca. Sou contra dar incentivo para empresários. Eles chegam aqui, ficam 5 anos, acabou o incentivo, eles voltam para as suas cidades. E a cidade fica com aquela mão de obra ociosa, aumento de SUS, aumento de ônibus, aumento de despesas. O senhor ainda tem mais uns segundinhos aí, quer aproveitar? Já concluí. Aqui, obrigado. Então vamos agora ao sorteio do próximo tema. Vai ser transporte. Quem pergunta agora é o candidato Elvis Gimenez, que acabou de responder, e deve perguntar ao candidato Chico Brasileiro, que ainda não falou neste bloco. O senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Muito bem. Chico, a questão de transporte, no geral em Foz do Iguaçu, não só o transporte coletivo urbano, como todo ele, hoje vive um degringolamento
das avenidas, das ruas, há ruas interrompidas, há avenidas congestionadas, existe problema com horário de ônibus, existe problema com itinerário, ou seja, existe uma série de problemas. O que o senhor, se for eleito, pretende fazer para resolver esses problemas? Primeiro, meu boa noite ao povo iguaçuense, à nossa comunidade. Minha satisfação em estar participando deste importante debate para esclarecer nossas ideias e nossas propostas. Quero aqui trabalhar, conversar com o povo iguaçuense sobre transporte. Nós precisamos que o fluxo do transporte em nossa cidade seja muito mais rápido. Para isso é necessário viadutos. Viadutos que, infelizmente, nos enrolaram tantos anos, mas muitos anos. O viaduto da Avenida Paraná, com a BR, infelizmente é uma promessa antiga. Levaram recursos para tudo que é canto do Paraná. Em Medianeira, existem 2 viadutos sendo feitos. Em Foz do Iguaçu, nós ganhamos 4 placas. E apenas nas vésperas das eleições, para enganar o nosso eleitorado. É lamentável isso. Mas vamos trabalhar intensamente para que possamos ter viadutos, além de tudo, do que está previsto e que foi prometido, vamos lutar pela trincheira do Jupira com a Vila Portes. Vamos lutar pelo Costa e Silva, ali na Avenida Costa e Silva. Vamos também trabalhar para que possamos ter a interligação através de uma trincheira entre Três Bandeiras e o Portal da Foz. Dessa forma, vamos desafogar o trânsito da nossa cidade. Vamos permitir que as pessoas saiam do seu local e cheguem ao seu destino de forma mais rápida. Vamos também implantar semáforo auxiliar, para que possa permitir que aquele trabalhador, aquele cidadão iguaçuense, que está indo para o seu destino, o seu trabalho, ele possa pegar à esquerda sem ficar esperando a fila, que muitas vezes prejudica no horário de maior trânsito. O candidato Elvis Gimenez tem 50 segundos para a réplica. Olha, além do problema dos viadutos, além de ligar uma margem da BR a outra margem da BR, existem outros problemas no trânsito de Foz do Iguaçu, como, por exemplo, hoje, o congestionamento da Felipe Vancher e o congestionamento que existe na altura do shopping JL em alguns horários. Então, tudo isso são obras que são necessárias. Entendemos que, além dos viadutos, devemos fazer o arruamento e a ligação das ruas, porque as ruas em Foz do Iguaçu elas são interrompidas a cada trecho. Então, o que nós temos que fazer? Temos que fazer esses pedaços das ruas interligando o centro da cidade a todos os bairros. Só assim resolveremos o problema ligando o centro aos bairros. O candidato ainda tem mais um tempinho. Já foi. Abre mão. O candidato Chico Brasileiro tem 50 segundos para a tréplica. Nós vamos trabalhar intensamente para melhorar cada vez mais o nosso trânsito. Mas vamos também fazer com que a nossa comunidade possa participar de uma educação no trânsito. A educação no trânsito é fundamental, porque os acidentes lotam os hospitais. Os acidentes prejudicam o sistema de saúde e levam muitas famílias. Vamos criar um sistema de monitoramento do trânsito para evitar que haja mortes, acidentes e que realmente nossas famílias possam estar sofrendo com tantos acidentes que ocorrem em nossa cidade. Vamos trabalhar com inteligência, vamos trabalhar com um sistema competente, um sistema viário e de trânsito que realmente possa permitir ao cidadão iguaçuense um trânsito livre e sem acidentes. Bom, agora vamos sortear então o próximo tema, da próxima pergunta, que será saúde. Quem faz a pergunta é o candidato Chico Brasileiro, naturalmente para o candidato doutora Exor, tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Gostaria de perguntar ao doutor Aiex se ele concorda que o governo do estado não entre com nenhum centavo para bancar o programa de saúde da família, tendo em vista que nós temos várias equipes de saúde da família em nossa cidade, o município banca R$21 mil por uma equipe, o governo federal banca R$9 mil e o governo estadual zero. O senhor concorda com isso? O que o senhor vai fazer sendo prefeito para mudar essa realidade? Na verdade, eu não concordo, primeiro, que o governo federal da presidente Dilma, que ele apoia,
não tenha definido um percentual para a saúde, que era uma luta, é uma luta de nós, o senhor sabe muito bem, nós dois somos do movimento pela reforma sanitária, e nós lutamos a vida inteira para que houvesse um percentual destinado à saúde, e recentemente a sua presidente da República vetou que esse percentual da saúde da União fosse definido. Então nós dependemos de arrecadação do governo federal. Segundo, que nós somos gestão plena, e todos os recursos que vêm para a Foz do Iguaçu vêm para o Fundo Municipal de Saúde. Aí existe uma questão que é a definição do percentual do município, do estado, da União, que isso é definido e discutido dentro de uma comissão, inclusive, da bipartite do governo do estado. Agora, o que eu quero discutir com o senhor é por que o senhor não conseguiu aumentar o número de equipes de saúde da família. O senhor é engraçado, candidato, porque o senhor diz assim, eu vou fazer, nós vamos fazer, e o senhor está há 8 anos no governo. E por que não fez até agora? Foz do Iguaçu tem apenas 35 equipes de saúde da família, quando nós precisaríamos o dobro. E vocês, da administração atual, foram incompetentes para aumentar esse número. E outra coisa, a estratégia de saúde da família, que aliás hoje até acho que o senhor não aprendeu ainda, chama Estratégia de Saúde da Família, tá? E não Programa de Saúde da Família. Estratégia da Saúde da Família, ela prevê a visita do médico às casas das pessoas. A Estratégia de Saúde da Família de Foz do Iguaçu não funciona como tal. Os médicos atendem toda saúde e demanda de consulta. É isso que eu quero discutir com o senhor. Candidato Chico Brasileiro, 50 segundos para a réplica. É lamentável, candidato, o senhor, como médico, defenda que o Estado não invista na saúde do município. Não é porque é gestão plena. A maioria dos estados do Brasil aportam recursos para a saúde da família, que é justamente para contratar mais médicos para os postos de saúde. No Paraná, deputados foram contra isso. Deputados não trabalham pela saúde, muito menos o governo e a Secretaria Estadual de Saúde. E sabe por quê, cidadão iguaçuense? E quero falar com você, usuário do SUS, porque o Estado do Paraná deveria investir 12% do seu orçamento em saúde. E os deputados não fizeram nada, está investindo apenas 8%, desviando recursos da saúde para outras finalidades. Eu não admito que o senhor coloque palavras na minha boca. Eu não disse que o governo do Estado, que eu sou a favor que o governo do Estado não traga recursos para a saúde. Não disse isso. O que eu quero discutir, volto a repetir, a sua incompetência como secretário de saúde, como vice-prefeito, em aumentar o número de equipes da Estratégia de Saúde da Família em Foz do Iguaçu. A sua incompetência de fazer os médicos trabalharem. Porque os médicos de saúde da família de Foz do Iguaçu deveriam trabalhar 8 horas por dia e vocês concordaram que eles trabalhassem 6 horas. Os médicos de saúde da família, eles atendem a população, mal olham no rosto das pessoas. Essa é uma realidade que eu sei, porque eu sou da rede e eu, como psiquiatra, recebo pacientes que vêm da base, lá da saúde da família, e eles me dizem, doutor, eles nem olham na minha cara. O senhor ainda tem alguns segundos, quer aproveitar? Bom, acabou seu tempo. Obrigado. 50? Obrigado. Chegamos ao fim da primeira parte deste debate, nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, os temas das perguntas são de livre escolha dos candidatos. Nós voltamos já já. RPC TV, eleições 2012. Estamos de volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Foz do Iguaçu. Neste bloco, o tema é de livre escolha dos candidatos. Então, vamos sortear o candidato que começa, lembrando que no bloco anterior, quem iniciou foi o candidato Dr. Aex, que por isso o nome dele está fora deste sorteio agora. Então, quem começa perguntando neste bloco é o candidato Chico Brasileiro. O senhor tem 30 segundos para escolher para quem vai perguntar e formular a sua pergunta. Quero perguntar para o candidato Aex. Candidato, o que o senhor propõe
para a política nutricional em relação à merenda escolar. Nós sabemos que nós temos 30 mil crianças, tanto da educação infantil quanto da educação fundamental de responsabilidade da Prefeitura Municipal. Qual a sua proposta para essa área da política nutricional? Candidato doutora X tem 2 minutos para a sua resposta. Na verdade, nas escolas do município, né, a gente sabe que, inclusive, no CNEs, às vezes, não tem nem comida decente para as crianças comer. A nossa política nessa área, ela passa, inclusive, por uma articulação com os produtores locais. Porque nós sabemos que Foz do Iguaçu é uma cidade que, apesar de ter uma área agrícola muito pequena, ela tem inúmeras famílias que desenvolvem um trabalho, né, de agricultura familiar e que produzem alimentos na nossa periferia e que, inclusive, vendem lá na feirinha, nos domingos que a gente frequenta. E que nós vamos incentivar essas pessoas a produzirem para que o município adquira esses produtos para ser utilizado na merenda escolar. E essa política de comprar os alimentos dos nossos produtores, ela é uma política que vem de encontro à nossa política de valorização da população de Foz do Iguaçu. Porque nós entendemos que aquele produtor, e isso nós temos que reconhecer que existe uma Secretaria de Agricultura em Foz do Iguaçu. Essa Secretaria de Agricultura, ela tem desenvolvido um trabalho de apoio aos produtores, mas nós entendemos que tem que haver uma articulação muito maior entre a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Educação, no sentido de que todas as crianças, dos CNEs, né, das escolas, tenham uma alimentação adequada. E, logicamente, com o apoio de nutricionistas que elaborarão os cardápios adequados para que as nossas crianças tenham um desenvolvimento sadio. Candidato Chico Brasileiro tem 50 segundos para a réplica. Iguaçuense, eu gostaria de lamentar quando um candidato que vem fazendo parte dessa orquestração contra a cidade de Foz do Iguaçu, junto com aquele outro que diz que a cidade está murchando, que a cidade está abandonada, que a cidade está se acabando, chega aqui e vem, perante toda a sociedade, perante toda a região, dizer que a merenda não serve, dizer que os centros de educação infantil têm merendas que não é adequada. E dizer que a merenda é produzida na periferia. Por favor, candidato, a merenda é produzida pelos nossos agricultores. São mais de 300 agricultores que têm venda direta para o agricultor, com acompanhamento de nutricionista, porque a nossa merenda é de boa qualidade. O senhor é mentiroso, né? Porque, na verdade, o senhor desmentiu o que eu disse. Quer dizer, eu disse que a nossa proposta é aproveitar os produtores da cidade, que logicamente que eles moram não na zona, no centro da cidade. Acho que o senhor não conhece bem, porque o senhor não vai na feirinha como eu vou todo domingo, e eu conheço todos os produtores lá. Agora, eu elogiei ainda a sua Secretaria de Agricultura, eu elogiei o trabalho que é feito de assessoria a esses produtores, mas o senhor tem uma mania de querer dizer que eu tenho alguma ligação com outro candidato. Por que o senhor não fala o nome? O senhor é covarde? O senhor tem medo de falar? O senhor fica fazendo ilações, candidato? O que é isso? Tenha hombridade. Eu gostaria só de pedir aos candidatos que tivessem um pouco mais de cortesia, de calma, né? Ao debater as ideias. O debate é super bem-vindo e é isso que a gente espera, mas é preciso ter um pouco mais de calma. O candidato doutora X escolhe agora o candidato para quem vai perguntar, que ainda não tenha falado, e o tema é livre. Candidato, o senhor tem 30 segundos para escolher o candidato e formular a sua pergunta. Pode ser para o Chico. Tem que ser um candidato que ainda não tenha falado neste bloco. Certo. Candidato Elvis Jimenez. Em 1º de dezembro de 2010,
o prefeito Maquedon nomeou Maíra Dalcin para exercer cargo de confiança na Secretaria de Indústria e Desenvolvimento Socioeconômico. Essa moça é filha da Judite Dalcin, coordenadora voluntária do Provopar. O senhor tem conhecimento disso? O que o senhor acha disso? Candidato Elvis Gimenez tem 2 minutos para responder. Olha, doutora Aiex, não tinha conhecimento desse fato, mas isso para mim tem um nome, chama-se nepotismo, e nós somos contra esse apadrinhamento dentro do poder público, seja ele na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal. Mas, infelizmente, é uma prática comum em todas as esferas desse país afora, seja o mais pobre é o mais rico município, o mais pobre é o mais rico estado, e também os entes federais fazem essa prática de nomeações políticas. É por isso mesmo que nosso partido, o PTdoB, não se coligou com ninguém, que é para não termos depois que cumprirmos acordo firmado em troca de tempo de televisão, acordo firmado em troca de apoio deste ou daquele partido. Por isso que nós estamos sozinhos nessa campanha, levando agressões de todos os lados, mas caminhamos firme nesta direção. Não é só na administração municipal, não, doutora Aiex. Também na Assembleia Legislativa existe essa prática. Por exemplo, a Marie Salete da UPRA, mulher do atual prefeito de Curitiba, Luciano Dutti, já foi nomeada para ser assessora do deputado Reni Pereira na Assembleia Legislativa. Isso é um fato, está nos anais da Assembleia, ela ganhava a bagatela de R$16 mil mensais. Então veja que é uma prática que acontece em todos os lados. Na nossa administração, nós cortaremos nomeações. Na nossa administração, nomeações apenas primeiro escalão e alguns casos específicos do segundo. Os demais, vamos trabalhar com funcionários de carreira. Os cargos de confiança serão preenchidos por funcionários de carreira, levando em conta a antiguidade, levando em conta a produtividade, levando em conta a capacidade laborativa, a tecnicidade do funcionário. Teremos esses elementos e dentro deles escolheremos aqueles que ocuparão esses cargos de diretorias. Doutora Aiex, 50 segundos para a sua réplica. Esse sobrenome, candidato Elvis, Maíra Dalcin, ela é filha da Judite Dalcin, coordenadora voluntária do Provopar. O Provopar é um programa de voluntariado e ninguém pode receber salário. Então, o que o prefeito faz? A Judite Dalcin é a coordenadora voluntária do Provopar que não pode receber salário. Ele nomeia a Maíra Dalcin, que é sua filha, para ganhar um salário de R$5 mil. Só que essa moça nunca trabalhou. Aliás, ela mora em Porto Iguaçu. Ela casou com um argentino e foi morar em Porto Iguaçu. Então, essas práticas do atual governo, que tem um secretário, o próprio secretário, que é o patrão dela, o Adevil, está condenado por irregularidade administrativa. Eles usam o dinheiro do povo dessa maneira. Candidato Elvis Gimenez, 50 segundos para a tréplica. Caro Aiex, eleitor iguaçuense, isto, como eu já disse, é uma prática que não ocorre apenas no município de Foz do Iguaçu. Ocorre no nosso município, ocorre fora daqui. Não rasgaremos dinheiro e no nosso governo não admitiremos jamais esse tipo de coisa, essa prática. Trabalho voluntário será trabalho voluntário e nada mais que isso. Queremos também moralizar este tipo de conduta em todo o Brasil, não apenas na Prefeitura de Foz do Iguaçu. Queremos sim estender isso à Alep, onde há grande número de funcionários, onde há também nepotismo, onde há também apadrinhamento. Isto existe por todo o Brasil. Como eu disse, a mulher do Luciano Dutti foi nomeada para assessorar um deputado e, ao que me consta, ela era funcionária de carreira do município de Curitiba. O candidato Elvis Gimenez tem 30 segundos para formular a sua pergunta. O tema é livre e o candidato que ainda não falou neste bloco é o candidato Reni Pereira. O senhor deve perguntar a ele. Deputado Reni Pereira, vou dar-lhe a oportunidade de se referir ao nepotismo e explicar esta nomeação no seu gabinete. Senão eu seria injusto com o senhor em apenas dizer não lhe dar o momento para o senhor se defender. O candidato Reni Pereira tem 2 minutos para responder. Elvis Gimenez, política é coisa séria. A população de Foz está esperando de nós propostas para os problemas da cidade. Eu lhe respondo, essa senhora é médica, trabalhou sim no primeiro mandato, me assessorou,
tem competência, tanto é que hoje administra um orçamento de 140 milhões de reais através da Fundação de Assistência Social de Curitiba. E eu não tenho nada contra as mulheres, eu acredito que as mulheres têm competência e ela trabalhou um período e tem competência. Mas eu quero me referir a você, aproveitando essa pergunta, porque nós aproveitamos esse período eleitoral e nos 3 meses eu tenho sofrido ataques sintomáticos e sistemáticos também, vindo muitas vezes de um lado, outras vezes do outro lado, mas sempre com o mesmo objetivo, tirando o foco numa política rasteira para não debater os problemas da cidade. E por que eu não tenho respondido esses ataques? Porque não quero me rebaixar. Acredito que Foz chegou num momento que quer superar esse tipo de política. E com certeza o meu sentimento, ele não é menor do que o sentimento das pessoas que todo dia têm a raiva de não ser atendida num posto de saúde por um médico que falta, ter muitas vezes a humilhação de esperar meses por um especialista, muitas vezes a humilhação de ficar na chuva por não ter um ponto de ônibus, um transporte coletivo de qualidade, muitas vezes humilhada com a cobrança exorbitante do IPTU. E essas pessoas que esperavam que viesse alguém debater nessa campanha uma política diferenciada. E é esse debate que eu fiz durante essa campanha. Fiz uma campanha limpa, sem nenhum direito de resposta no horário eleitoral, porque nós fizemos propostas para a população, apontamos os problemas que existem numa Foz do Iguaçu que não aparece na fotografia, mas mais do que isso, propomos soluções e vamos fazer a partir de 2013 com a força daqueles que querem a mudança. E a mudança e a resposta virá nas urnas no dia 7. O candidato Elvis Gimenez tem 50 segundos para fazer a sua réplica. Vocês viram, eleitores, né? É a velha mania de não responder as perguntas, ou mania que esse pessoal tem. Eleitor, o que é um projeto de governo? Um projeto de governo passa necessariamente pela capacidade daquele que o defende de executá-lo. Analisando o passado dessa pessoa, a gente vê se ela tem condições de, no futuro, defender e implementar aquilo. O deputado diz que eu o ataco sistematicamente. Não, deputado, eu apenas mostro as atitudes que o senhor teve nesses quase 10 anos como deputado. Nada mais, nada menos que isso. Não levantei nenhuma inverdade, nunca lhe ataquei pessoalmente, ao contrário, nunca ataquei sua conduta pessoal, o deputado fez isso, fez aquilo, deixou de fazer o outro. Eu apenas sempre coloquei e me pautei por aquilo que o senhor realizou como deputado estadual nesses 10 anos. E o resultado está aí, todo mundo viu. O candidato Reni Pereira tem 50 segundos para a tréplica. Pois é, infelizmente esqueceu de colocar como parte do debate, que é o que Foz do Iguaçu queria, a lei que eu fiz de incentivo à atração de empresas eletroeletrônicas para a nossa cidade, uma lei que desde 2005 foi criada única e exclusivamente para Foz do Iguaçu. Depois de 2 anos adormecidas, ela foi alterada e levada, estendida o benefício também a Pato Branco. E em Pato Branco, em pouco mais de 5 anos, geraram mais de 7 mil empregos. Empregos esses que nós vamos trazer para Foz do Iguaçu para demonstrar que essa lei foi concebida por um deputado de Foz do Iguaçu, atendendo um pedido da sociedade de Foz do Iguaçu e principalmente daqueles que precisam de emprego. Isso o senhor esqueceu de citar e isso é uma das produções que eu fiz como deputado. Fiz outras tantas que orgulharam o povo do Paraná, do qual eu sou deputado, e principalmente o povo de Foz do Iguaçu. Bom, agora é a vez do candidato Reni Pereira perguntar para o candidato Chico Brasileiro, já que foi ele que iniciou este bloco. O candidato Reni Pereira tem 30 segundos para formular a sua pergunta, o tema é livre. Candidato Chico Brasileiro, nós sempre falamos que o nosso plano de governo foi concebido ouvindo a população e continuamos ouvindo. Nesse plano de governo surgiu a questão do IPTU, as execuções que foram feitas, e o senhor no último debate disse que não dava para fazer qualquer coisa nisso, porque era uma proposta politiqueira. Estranhamente eu vi agora o senhor propondo a mesma coisa que eu falei há 2 meses atrás. Por quê? Candidato Chico Brasileiro, 2 minutos para responder. Bom, deputado, eu lamento que o senhor venha para este debate com esse mesmo tema, da mesma forma, usando o mesmo artifício. Um artifício que, infelizmente, está iludindo a nossa população. Eu falei no último debate, e está gravado, que não é possível fazer nenhuma alteração na legislação, nenhum benefício em ano eleitoral. O senhor é deputado há 10 anos, deveria conhecer a lei.
em ano eleitoral não é permitido nenhum benefício fiscal. No próximo ano, se Deus quiser, com a ajuda do povo iguaçuense, ao assumirmos a prefeitura, iremos encaminhar à Câmara Municipal um projeto de parcelamento para as dívidas dos cidadãos iguaçuenses que porventura queiram parcelar seus débitos. Mas em ano eleitoral não é possível. Isto é lei. E eu não sou contra a lei e também não iludo as pessoas e não fico de converseira. Também, deputado, quero lhe dizer que a execução fiscal não é feita pelo prefeito. A lei de responsabilidade fiscal obriga o governante, por um certo período, quando há inadimplência, a encaminhar para o fórum. A mesma coisa, o senhor é deputado e os carros que as blitz pegam quando estão com o IPVA atrasado, leva o carro do coitado e deixa ele a pé, deixa o cidadão a pé. E o senhor fez alguma coisa para essas milhares de pessoas que estão com carros apreendidos no pátio do Detran ou no pátio da polícia? O senhor não fez nada, exatamente porque a lei não permite, não é governo que acaba com execução fiscal. Execução é competência da justiça. E pelo que eu sei, prefeito não é juiz. O juiz é quem decide. O prefeito faz parcelamento e é isso que iremos fazer. Candidato Reni Pereira, 50 segundos para a sua réplica. Prefeito não é juiz e deputado não é prefeito. E eu sei da lei de responsabilidade fiscal. Eu sei que ela diz que você não pode deixar sem executar depois de um período de 5 anos de atraso. O que aconteceu aqui em Foz do Iguaçu foi realmente um apavoramento. Dívidas que venceram em menos de um ano já foram executadas. Agora, estranhamente, que a dívida de algumas pessoas não foram executadas. E isso é muito estranho. Numa cidade que deve ser regida e obedecida pela lei maior que a Constituição e o princípio da igualdade, nós temos muitos desiguais. Agora, infelizmente, a lei em Foz do Iguaçu se aplicou da forma mais severa em relação àqueles que menos podiam. E é isso que nós vamos dar. Vamos fazer justiça tributária a partir do ano que vem. Candidato Chico Brasileiro, 50 segundos para a tréplica. Eu lamento que um deputado venha aqui, perante as câmaras e a população, faltar com a verdade. O deputado sabe que se manda para a justiça porque a lei obriga. Da mesma forma que ele sabe que os carros também, quando se deve IPVA, não espera nem um ano. No mês seguinte já manda tomar o carro. A conta de luz, o governo do estado manda cortar no mesmo mês. A conta de água manda cortar no mesmo mês. E o deputado votou a favor de tudo isso, de cortar a água, de cortar a luz, de tomar o carro do IPVA. Ele votou na Assembleia Legislativa toda a legislação. E agora vem iludir o povo. Pelo amor de Deus, o povo de Foz do Iguaçu merece respeito, deputado. E esse tipo de respeito não é o que o senhor está pregando por aí e não está cumprindo. Bem, nós vamos agora para um intervalo comercial. Voltamos em instantes. RPC TV, eleições 2012. Voltamos com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Foz do Iguaçu. Neste bloco, o tema é definido por sorteio. Nós vamos sortear, então, o primeiro tema deste bloco, que será pavimentação. E agora vamos sortear o candidato que começará este bloco perguntando, é o candidato Reni Pereira. Candidato, o senhor tem 30 segundos para escolher para quem vai fazer a pergunta e formular a sua pergunta. Eu vou perguntar para o candidato Aiex. 30 segundos. Candidato, nós temos uma proposta bem clara e até para permitir o acesso, principalmente aos moradores do bairro, a um asfalto de qualidade e com um preço menor, que é a usina de asfalto, permitindo com que se faça muito mais com menos recursos, praticamente o dobro. Qual a sua proposta para essa área de pavimentação? Candidato doutor Aiex tem 2 minutos para responder.
Bom, quem conhece os bairros de Foz do Iguaçu sabe que o que existe na maioria deles é pavimentação poliédrica que, na sua grande parte, estão completamente cheia de buracos e a população da periferia de Foz, ela sofre muito com essa situação. E o que a gente vê ao longo desses anos é que não existe uma política consistente de asfaltamento da cidade. Recentemente foi asfaltado aí o centro da cidade, né? Só que eu lembro, inclusive, que esse asfaltamento do centro da cidade, e eu sei isso porque eu fiz parte da frentona, que o senhor lembra muito bem, e quando em 2005 nós entramos no governo, até participamos do governo, aí, eu e o Chico Brasileiro, do Paulo Maquidó. Depois eu saí porque eu vi que o governo dele não cumpria os compromissos que a gente tinha assumido com a população, principalmente na fisiologismo que ele fez com a Câmara. Eu lembro que foi feito um recapeamento ali, eu lembro inclusive da máquina que engolia asfalto que estava deteriorado, e agora de novo se faz um recapeamento. Quer dizer, existe tecnologia para fazer asfalto que dure, mas dure muito. Então, o que a gente percebe é que os contratos que são feitos com as empreiteiras para asfaltamento, eles têm um interesse, que é aquele interesse do financiamento das campanhas políticas. Então, nós sabemos que existe uma tecnologia de asfalto a frio, que no Rio de Janeiro é muito usada, e que ela tem uma duração muito maior do que os asfaltos meia-boca que são feitos aqui em Foz do Iguaçu. Em relação à sua proposta, eu só tenho uma preocupação assim, da onde virão a pedra, o material que será usado na usina de asfalto de Foz do Iguaçu. Eu gostaria que o senhor me explicasse. Candidato Reni Pereira, 50 segundos para a sua réplica. Virado subsolo de Foz do Iguaçu. Nós temos várias pedreiras aqui, podemos comprar a pedra. A pedra é apenas um elemento. Mas o que eu quero deixar claro é que com essa usina nós vamos poder baratear e fazer o asfalto comunitário. Várias cidades do Paraná já fizeram isso, porque em cima do CAP nós reduzimos quase 50%, porque a prefeitura compra sem imposto da Petrobras. Mas eu quero dizer que o asfalto na nossa gestão não será feito em 4 dias antes da eleição, nem nos 4 meses antes da eleição. Será feito nos 4 anos. E, aliás, nós vamos terminar todas as obras que estão em andamento, mesmo aquelas que começaram agora. Porque isso é respeito com você, cidadão. E o respeito dessas obras é pelo seu dinheiro, porque não é obra de uma pessoa e nem de um partido. É obra pública e nós vamos terminar todas e vamos completar todos esses asfaltos, inclusive na João Paulo II. Doutora Ex tem 50 segundos para a tréplica. Realmente, algumas pedreiras ali da região do Porto Belo, elas ficaram quase que em situação falimentar, mesmo porque o governo atual não as prestigiou. Inclusive, todas esses recapeamentos asfalto que são feitos através, inclusive o último que eu soube, parece que foi através do Paraná Urbano, um programa do governo do estado, né? Eles trazem empresas que utilizam um material que realmente não tem consistência. O que nós temos que ter é recapeamento asfáltico, mas da periferia. Nós temos que investir na periferia que está lá com as suas vias públicas cheias de buraco, causando transtorno para a população, inclusive para a população que anda de carro, de ônibus, ou de bicicleta, ou de motocicleta. Bem, quem pergunta agora é o candidato doutora Ex. Vamos sortear o tema, então. Trânsito. Doutora Ex tem 30 segundos para escolher para quem vai fazer a pergunta e formular sua pergunta, doutora. Candidato Chico Brasileiro. Muitas pessoas morrem ao atravessar a DR-277 ao longo do seu trajeto urbano, inclusive vários pedestres que já morreram ali. É uma constante. Qual seria a solução para resolver esse problema? Candidato Chico Brasileiro, 2 minutos para a sua resposta. Bom, nós sabemos que nossa cidade precisa, primeiro, de viadutos ao longo da BR-277. Nós precisamos fazer a interligação dos bairros que estão divididos pela BR. Tanto o Portal da Foz, com Três Bandeiras,
tanto a região ali da Costa e Silva com a BR-277, isso está provocando um trânsito praticamente complicado na nossa cidade e está ocasionando constantemente engarrafamentos naquela região. Por isso é importante que nós possamos gerar condições para que esses viadutos sejam construídos. A Prefeitura vai ser parceira, a Prefeitura vai buscar o governo do Estado. Eu tenho certeza que nós não vamos trabalhar em conflitos com o governo do Estado. Nós não queremos, de forma nenhuma, esse conflito no sentido de dizer, olha, governador, não faz porque o prefeito é de outro partido. Eu quero chegar ao governador e mostrar a importância de termos esses viadutos para a nossa cidade. E vou lutar pela minha cidade, porque eu não sou de me esconder, eu sou de trabalhar, eu sou de buscar, eu sou de bater na porta, eu sou de chegar lá, sentar e ser atendido para defender a nossa cidade. Por isso, vou lutar pelos viadutos na BR-277, ligando nossos bairros. E também vamos lutar por ciclovias adequadas, vias paralelas à BR-277. Com esses investimentos, eu tenho certeza, e com as parcerias que teremos com o governo federal, com o governo estadual, nós vamos criar um bom fluxo para evitarmos tantos acidentes na nossa cidade. Doutora Ex, 50 segundos para a réplica. Engraçado. Tem um movimento aqui em Foz, chama Movimento Cidade Unida Salvando Vidas, comandado por uma pessoa maravilhosa, que foi o pai do Guilherme, um garoto que foi atropelado aqui em Foz do Iguaçu, e ele criou esse movimento, e eu até tenho o adesivo dele no meu carro, e ele tem a solução para esse problema, é a construção de passarelas. Só que o candidato não sabe que tem que construir passarelas. Nós temos uma passarela ali no Portal da Foz e, inclusive, o movimento daqui, todos os lugares onde deve ter, inclusive na frente do hotel da vice dele, da Nancy Rafaim. Será que o senhor não sabe que isso se resolve a travessia de pedestre através da construção de passarelas? E mais uma vez eu digo, o senhor só diz assim, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Por que não fez em 8 anos, candidato? O candidato Chico Brasileiro tem 50 segundos para a tréplica. Mais uma vez, eu quero esclarecer a população iguaçuense, que durante toda a campanha tentam exatamente fazer esse jogo. Combinados, um me ataca e o outro fica sereno. Desse jeito, ele vem com perguntas maliciosas e mostrando coisas que não é de responsabilidade do município. As passarelas, eu conheço o projeto, a Prefeitura apresentou o projeto, mas o governo do Estado, que tem a concessão junto com a concessionária que está comandando a BR-277, não praticou. Portanto, não é a Prefeitura que tem que fazer as passarelas, mas nós apresentamos projetos para as passarelas, juntamente com os projetos de viadutos e de trincheiras. Espero que o governo do Estado cumpra com seu papel com Foz do Iguaçu. Bem, agora é a vez do candidato Chico Brasileiro perguntar ao candidato Elvis Gimenez. Eu vou sortear o tema Ordem Urbana. Candidato Elvis Gimenez, eu gostaria de perguntar, dentro do seu plano de governo, como que o senhor vai trabalhar a ocupação do solo urbano para que nós possamos ter nesse planejamento de ocupação do solo urbano, visando o desenvolvimento de Foz do Iguaçu, desenvolvimento integrado de todas as regiões da nossa cidade. O candidato Elvis Gimenez tem 2 minutos para a sua resposta. Chico, eleitores, desde o início da minha campanha, eu venho frisando e batendo na tecla que o que falta para Foz do Iguaçu é um instituto de planejamento para planejar a cidade. Foz do Iguaçu cresceu de uma maneira desordenada, devido àquela invasão dos anos 80, início dos anos 90, e diziam que a cidade não podia ser planejada. Poderia sim ter sido planejada. Agora fica mais difícil, mas nós temos que parar o que estamos fazendo, planejar, para não continuarmos cometendo os mesmos erros. A ocupação do solo em Foz do Iguaçu é uma coisa abismal. Nós temos clarões de terrenos baldios em áreas urbanas.
grandes terrenos que daria para ali fazer condomínios, daria para ali fazer loteamentos e tudo mais. Como que se resolve isso daí? Isso daí se resolve com algo totalmente constitucional chamado IPTU progressivo. A propriedade que não cumprir sua função social, seja ela com área construída ou não, terá o seu IPTU sendo todo ano aumentado gradativamente. Isso obrigará com que os detentores desses imóveis ou construam, ou loteiem, ou alienem, vendam, para que se dê a eles uma destinação correta. Somente dessa forma, pressionando os grandes proprietários, pressionando os proprietários dessas áreas a construir através de uma justiça fiscal, é que nós conseguiremos resolver o problema através do planejamento. Não é só a questão do loteamento, tem a questão do arruamento também, como eu já disse. Hoje, o que acontece com as ruas? Elas são intercaladas. Tomemos por base a Rua Edmundo de Barros. Ela termina e começa umas 4 ou 5 vezes até chegar no Copacabana. Temos que abrir essas ruas de fora a fora. Custa, mas dinheiro tem. Temos aí a lei da mobilidade urbana e vamos, com esta lei debaixo do braço, buscar os recursos necessários em Brasília para resolvermos de vez o problema de ordenamento do município. Candidato Chico Brasileiro, 50 segundos para a sua réplica. No nosso plano de governo, nós propomos exatamente a divisão da nossa cidade nas grandes regiões, com grandes avenidas, principalmente avenidas que estão com um fluxo comercial muito forte. Nós temos a Avenida Felipe Vanche, nós temos a Avenida Andradina, que precisa fazer uma interligação até a Vila C, passando pela Cidade Nova. Nós temos outras grandes avenidas, como a Avenida Paraná, para chegar até também aquela região da universidade. Essa extensão dessas avenidas, a duplicação da Felipe Vanche, vai permitir que nós possamos realmente planejar a nossa cidade em termos de crescimento e planejar a nossa cidade em termos de ocupação do solo urbano para que essas áreas sejam aproveitadas para o desenvolvimento da cidade. Candidato Elvis, 50 segundos. Vejam bem, às vezes, uma duplicação de uma avenida sai mais cara do que você fazer o ligamento das ruas que estão interrompidas. Se nós pegarmos a Avenida Jorge Sãoves ou Rua Jorge Sãoves, que num espaço ela é rua, no outro ela é avenida, pegarmos a Rua Edmundo de Barros e acabarmos com os gargalos que ela tem, com os pontos de interrupção, ligarmos elas diretamente do centro ao Copacabana, aquela região da cidade, automaticamente não precisaríamos duplicar Felipe Vanche, porque o tráfego ali vai mudar para as outras ruas adjacentes. Então temos que planejar, ver qual obra sai mais barata, qual obra é mais econômica, mas de toda forma, mesmo que duplicarmos as avenidas, ainda teremos que fazer a abertura dessas ruas. É algo que se faz urgente no nosso município. Caso contrário, não teremos nunca solução para os problemas de trânsito. Bem, agora é a vez do candidato Elvis Gimenez perguntar ao candidato Reni Pereira. Vamos sortear o tema, então, que é emprego. O candidato Elvis Gimenez tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Deputado Reni Pereira, o senhor tem como precursor para essa geração do seu emprego o Parque Tecnológico, né? E tem também a isenção de impostos para atrair investimentos e aumentar os investimentos em Foz do Iguaçu. Agora eu pergunto, com a isenção de impostos e o aumento da população de Foz do Iguaçu, não haverá uma defasagem aí nos serviços públicos? Como o senhor fará para conciliar a geração de emprego com a boa assistência dos programas sociais? Candidato Reni Pereira, 2 minutos para responder. Olha, candidato, agradeço a sua pergunta, até que, enfim, uma pergunta pertinente ao futuro de Foz e àquilo que as pessoas precisam. Emprego. E nós, o senhor já deve ter visto falar, até porque é formado em Direito, é advogado, do imposto incremental. Ou seja, nós não vamos abrir mão daquilo que nós não temos. E todo o nosso pacote de estímulo, desde do projeto Ficar em Foz, nós estamos abrindo mão de uma receita que não teríamos se não fizéssemos esse projeto. Então, o projeto Ficar em Foz, nós vamos abrir mão do imposto nos 2 primeiros anos para os profissionais que saírem da faculdade, os profissionais liberais, que optarem em iniciar suas atividades aqui em Foz do Iguaçu, desde que, depois desses 2 anos de carência, eles façam um compromisso de ficar mais 3 anos em Foz. Profissional liberal vive da sua clientela. Em 5 anos, eles vão fixar a sua atividade aqui em Foz do Iguaçu e nós que abrimos mão de algo que não tínhamos, vamos ter, então, a partir do 3º ano, uma receita
incremental, vai aumentar a arrecadação. Em relação aos estímulos que vamos dar desde os ambulantes, na área do turismo, com o programa de fomento ao turismo, nós vamos fazer todos nessa modalidade. Até porque é assim que se faz uma política de incremento e geração de emprego e, inclusive, de aumentar a arrecadação. Porque você diminuindo parte do imposto, você faz com que se aumente ainda mais a produção. E eu não estou inventando a roda. A presidente Dilma fez isso, agora no momento de crise, o ex-presidente Lula fez isso, o ex-governador Requião fez isso, eu fui o relator da reforma tributária do Paraná, que permitiu que no momento de crise se aumentasse a geração de emprego e aumentasse inclusive a arrecadação, mesmo diminuindo a carga tributária, e nós vamos fazer a mesma coisa aqui em Foz do Iguaçu. E eu estou preparado para fazer isso, porque me preparei por muitos anos para fazer uma política diferente, principalmente de desenvolvimento econômico em Foz do Iguaçu, porque isso é que nós precisamos. Candidato Elvis Gimenez, 50 segundos para fazer a sua réplica. Eleitor, vocês sabem qual a alíquota e quais os impostos pagos aos profissionais liberais de Foz do Iguaçu? Basicamente ISS, porque os demais é imposto de renda, que é federal, e não é de competência do município. Imposto municipal seria o ISS e seria também o IPTU. Portanto, este é o incentivo que seria dado, de 3% a 5% de ISS em algumas categorias e, muito provavelmente, a isenção de IPTU. Isto para nós é pouco. Para nós, para gerar emprego, temos que investir em turismo, temos que atrair investimentos para Foz do Iguaçu que gerem renda, sobretudo salário. As pequenas indústrias não geram salários compatíveis com o padrão de vida do brasileiro. Queremos que o salário acompanhe o padrão de vida. Candidato Reni Pereira, 50 segundos para finalizar essa rodada. Olha, mais do que não fazer nada é ficar com a expectativa de que nada será feito. Nós vamos fazer. E pode ter certeza que eu não só me preparei para fazer essa política de incentivo à geração de emprego, ao desenvolvimento econômico de Foz do Iguaçu em várias áreas, como também com a oportunidade que tive no Estado, sempre relatando leis de incentivo, criamos no projeto de lei Paraná Bom Emprego um incentivo que nos permite trazer muitas empresas com a diminuição significativa do ICMS desde que elas se instalem em Foz do Iguaçu. A lei do polo tecnológico reduz 80% do ICMS das indústrias de eletroeletrônica e de informática que vierem para Foz do Iguaçu. Então, nós preparamos, quando tivemos a oportunidade como legislador, preparamos o terreno, agora precisamos da oportunidade de ser executivo e mostrar que é possível fazer. Bem, e com isso chegamos ao fim dessa terceira parte do debate. Vamos fazer um intervalo e depois o tema será livre. Será o último bloco de perguntas entre os candidatos. Continue com a gente. RPC TV Eleições 2012. Estamos de volta com o debate com os candidatos a prefeito de Foz do Iguaçu e vale lembrar que este é o último debate entre os candidatos antes da eleição no próximo domingo, dia 7 de outubro. Por isso é um encontro importante para ajudar você, eleitor, a decidir o seu voto. Neste bloco, os temas são escolhidos pelos próprios candidatos. E quem começa perguntando, só para a gente mostrar aqui, é o candidato Elvis Gimenez, que ainda não tinha sido sorteado. Candidato, o tema é livre, o senhor tem 30 segundos para escolher para quem vai perguntar e formular a sua pergunta. Muito bem, vou perguntar para o deputado Reni Pereira. Deputado, o seu programa de governo prevê uma isenção de IPTU e prevê também um grande gasto em construção de hospitais, de avenidas, de ruas, de arruelas, né, de ruelas e outra infinidade de obras. Como conciliar o orçamento com a redução na arrecadação do IPTU e o aumento de gastos? Haverá quem financiará esse déficit? Candidato Reni Pereira, 2 minutos. Olha, eu já respondi essa pergunta, mas faço questão de responder de novo, porque é muito importante. É muito importante para passar a segurança de quem está preparado para fazer. Primeiro que, com a redução do IPTU, nós vamos permitir com que as pessoas paguem em dia. Pagando em dia, nós vamos ter fluxo de caixa no orçamento da prefeitura. Mas não apenas isso.
com a recuperação econômica e com o projeto que nós temos de desenvolvimento de geração de emprego, nós temos certeza absoluta que vamos recuperar a economia e aumentar o FPM, seja através do aumento do IPVA, que 50% vem para Foz do Iguaçu, quanto do retorno do ICMS. Mas não apenas isso. Nós vimos aqui algumas ilações que o governo do estado não faz isso, não faz aquilo. E nós vamos governar de uma forma diferente, através de parceria, nós vamos multiplicar os recursos da prefeitura. Isso vai permitir com que a nossa política não só tenha condições de manter todos os programas que a população está avaliando bem, como todas as obras, porque isso não é obra de partido e nem de pessoa, é obra pública. Então pode ter certeza que nós vamos ter dinheiro para não só manter todos os programas na área de saúde, na área de educação, na área de esporte, o Provopar, porque nós vamos manter o caixa em dia e aumentando com o desenvolvimento econômico. E isso nós vamos fazer com parceria e com diálogo. Primeiro o diálogo com a população e depois o diálogo com o governo do estado, com vários projetos de parceria, ao invés de dizer que na campanha o governo inaugura a placa e não inaugurou placa, ele autorizou uma ordem de construção, uma licitação de um viaduto. Não adianta eu falar de construir o diálogo depois. Você não vai colher melão plantando pepino. Nós sempre tivemos a política de respeito e, inclusive, respeitamos várias obras que foram feitas e têm aprovação da prefeitura e vamos mantê-la. E, através do respeito, nós vamos ter dinheiro para honrar todos os compromissos do município. Candidato Elvis Gimenez, a sua réplica, 50 segundos. Vejam bem, eleitores, depois que você quebra o ovo, ou você o frita, ou você faz a omelete, ou você fica olhando para ele. Não há como fazer aumento de despesas com redução de impostos. Um é incompatível com o outro. Tanto é que isto hoje está sendo discutido não só nessas eleições, como também na eleição americana. Ou você reduz impostos e reduz investimentos, mesmo porque a capacidade de investimento do município de Foz do Iguaçu é mínima. Nós estamos no laço para investimento. Então, como que eu vou? Então, primeiro eu vou esperar 3, 4 anos para crescer a economia para depois fazer. Aí acabou meu mandato. Então, aí eu quebrei o ovo e o cozinhei ou o fritei. Então, é isto que eu quero mostrar para você, eleitor. Promessas, todos esses candidatos fazem. Ou mania de fazer promessa, mas quero ver se são viáveis de ser cumpridas. Candidato Reni Pereira, sua tréplica, 50 segundos. Está aí a necessidade de eleger um prefeito que tenha trânsito e diálogo, primeiro com a população, depois com o governo do estado para estabelecer parcerias em obras, em vários projetos e também em programas, e também com o governo federal. E eu reúno essas condições políticas porque o meu partido faz parte do governo federal também. Agora eu gostaria de finalizar dizendo que para mim não existe gasto público, existe investimento público. Quando você fala em saúde, nós estamos investindo. Quando você fala em educação, e nós podemos capitalizar o orçamento do município com vários programas que já poderiam ter sido aumentados, inclusive diminuindo a angústia de muitas pessoas, como, por exemplo, no PSF, que nós podemos, com a população, dobrar o número de PSFs aqui, contratando mais gente, com dinheiro do governo federal, para implantar esses novos empregos. Bem, agora é a vez do candidato Reni Pereira escolher para quem quer fazer a sua pergunta. O tema é livre, o senhor tem 30 segundos. Olha, eu vou perguntar para o candidato Aiex. Eu gostaria de abordar novamente um tema que é de fundamental importância, até porque a grande lição que nós tivemos dessa campanha foi que Foz precisa voltar a crescer, precisa voltar a devolver a alegria e a capacidade de planejamento das pessoas. E esse item nós temos como principal esperança da população a atração de empregos, o desenvolvimento e a geração de perspectiva para milhares de jovens e de famílias que querem um emprego para ficar em Foz. Candidato doutor Aiex, a sua resposta, 2 minutos. Essa questão da geração de empregos, né, é preciso que a gente retome a situação que aconteceu em Foz a partir do momento que a nova aduana foi criada e que aconteceu em 2007. Inclusive eu tenho aqui uma Gazeta do Povo, né, em 2007, que foi no dia 11 de fevereiro de 2007. Ex-laranjas têm dificuldade para obter um emprego legal em Foz do Iguaçu. Então, em honra até da RTC, que é do grupo da Gazeta do Povo, eu tenho essa matéria aqui e ela dizia o seguinte, que depois que a aduana
foi a Nova Aduana, as pessoas que viviam de fazer esse comércio aqui fronteiriço, muitas delas, elas foram buscar, inclusive o Provopar e a Agência do Trabalhador, aumentou muito. Então, naquela época, Foz do Iguaçu tinha 309 mil habitantes, está aqui na Gazeta do Povo, tá? E a fonte era a Agência do Trabalhador. Depois disso, em 2010, a nossa população caiu para 256 mil habitantes. E apesar do prefeito dizer que isso não aconteceu e tal, quer dizer, na verdade, aconteceu sim, mas nós temos que entender a causa. Agora, essas pessoas, elas não tinham qualificação profissional, então nós temos que qualificá-las. Nós temos que tentar trazê-las de volta, mas nós temos que qualificá-las. Nós temos que investir no turismo, que tem um grande potencial de crescimento. Temos aí a Copa do Mundo, a Olimpíada, como se diz, grandes investimentos. Mas não adianta nada a gente ter pessoas que vão trabalhar nos hotéis, nos restaurantes, se elas não tiverem qualificação. Então, nós temos que qualificar essas pessoas. Além disso, nós temos que tornar Foz do Iguaçu um centro de serviços, usando a trinacionalidade aqui, atraindo pessoas do Paraguai e da Argentina. Candidato Reni Pereira, réplica, 50 segundos. Eu insisto na questão do emprego, porque é sim a nossa prioridade na administração. Será, porque nós entendemos que quando a pessoa tem o emprego à sua disposição, ela não tem motivos para ir embora de Foz do Iguaçu. E nós percebemos nas ruas, casas para vender, porque as famílias estão indo embora atrás dos seus filhos. E nós queremos criar uma cidade que continue sendo uma cidade que nós orgulhamos de ser iguaçuense. A cidade que eu escolhi para envelhecer, eu tenho certeza que milhares de pessoas aqui também querem envelhecer e querem planejar a sua vida, para daqui a 5, 10 anos, para quando seus filhos ingressarem na idade de trabalhar e ter à disposição. Então, nós vamos investir na qualificação, criando, junto do Provopar, a escola de profissões para encaminhar, através da formação, direto para o emprego. Candidato doutor Aex, 50 segundos para finalizar. Candidato, eu tenho observado que isso tem sido realmente um mote da sua campanha, né? E, inclusive, repetindo exaustivamente. Eu já tenho uma outra preocupação. Eu quero cuidar bem do habitante de Foz do Iguaçu que está morando aqui. Se nós ficamos com 256 mil habitantes, os que moram em Foz do Iguaçu têm que ser bem cuidados. Nós temos que dar uma saúde humanizada que não existe no município. Como eu disse antes, as pessoas vão aos médicos, os médicos mal conversam com elas, né? Nós temos uma violência aqui na cidade muito grande, então nós temos que garantir para o morador de Foz do Iguaçu que ele tenha tranquilidade, que ele tenha uma segurança de morar numa cidade tranquila. Candidato doutor Aex, que acaba de responder, vai agora fazer a pergunta para o candidato Chico Brasileiro, que ainda não falou neste bloco. Uhum. Candidato, o senhor tem sido chamado pelo prefeito Paulo McDonald de seu copiloto. O senhor é o copiloto do Paulo McDonald, né? Na verdade, eu não sei se seria bem esse termo, porque ele disse que o senhor acompanhou ele esses 8 anos e que o senhor está preparado. Eu queria saber, assim, como copiloto, o senhor tem que saber tudo que ele fez e tal. A Lei 3.044, assinada por ele em 25 de maio de 2005, está sendo executada? Candidato Chico Brasileiro, para responder, 2 minutos. Doutor Aex, no nosso governo, nós executamos creches para as nossas crianças. Aliás, creches de boa qualidade. Eu tenho orgulho de ter participado desse governo que construiu e implantou milhares de vagas de creche, apesar de ainda faltar mais de 2.000 vagas de creche. Mas no início, nós tínhamos apenas 2.500 vagas para educação infantil, as chamadas creches. Hoje, nós já temos em torno de 11.000 vagas de 0 a 6 anos, que agora inclui a pré-escola. Também, candidato, nós construímos um hospital, nós resolvemos a dor do povo. O principal foi resolver a dor, o sofrimento, onde nossa gente era atendida de forma desumana, sem assistência, sem
sem ter para quem clamar por socorro. E nós construímos a parte mais difícil da saúde, mais cara da saúde, que é um hospital. Uma mãe outro dia me abraçou no hospital e disse: Chico, muito obrigado. Minha filha está aqui há 17 dias numa UTI. Se eu fosse pagar a conta, seria mais de 50 mil reais. Também tiramos mais de 5 mil famílias da beira do rio. Agora mesmo, hoje, foi assinado o termo de entrega de 236 apartamentos lá no Duque de Caxias, tirando pessoas em condições desumanas e colocando em uma residência digna. Esse foi o nosso trabalho. Quando o prefeito Paulo fala de copiloto, ele fala justamente do trabalho que nós realizamos. E você sabe, eleitor iguaçuense, nós somos de trabalhar e de dar resultados para o nosso cidadão. Candidato doutor Aex, 50 segundos. O senhor é um péssimo copiloto, o senhor não conhece a lei 3.044, ela criou o programa Sem Drogas é Bem Melhor e foi destinada aos alunos da 3ª e 4ª série do ensino fundamental das escolas municipais. Ela tornou obrigatória a realização de pelo menos uma palestra sobre prevenção de drogas a cada 90 dias em cada unidade de ensino da rede municipal e não está sendo executada. O senhor não conhece essa lei, porque a única lei que o senhor fez na área de drogas foi a daquela de redução de danos, que ensinava os drogados a usar a droga sem correr grandes riscos e que acabou gerando uma epidemia de crack em Foz do Iguaçu. O senhor está do lado de quem, candidato? O senhor está do lado da prevenção de drogas ou o senhor está do outro lado? Candidato Chico Brasileiro para a tréplica, 50 segundos. Eu lamento porque esta lei, para ser cumprida, precisaria de profissionais. E ao invés de ter um profissional psiquiatra trabalhando num posto de saúde, na prefeitura, ele está aqui fazendo esse papelão. Simplesmente se candidata para fazer um papelão, para tentar ser secretário do outro, para combinar as coisas. É triste nossa cidade ter que passar por isso, mas o nosso povo é inteligente. O nosso povo sabe o seu destino. O nosso povo sabe quem faz, quem trabalha, quem faz o melhor para a nossa cidade. E nós trabalhamos pelas crianças, nós trabalhamos pelos adultos, respeitamos a terceira idade, nós respeitamos as religiões, respeitamos todos os cidadãos. E por isso, o povo de Foz do Iguaçu reconhece o nosso governo. Eu peço um direito de resposta, porque o candidato me acusou de estar mancomunado com outro candidato. Perfeito. Eu Seu pedido vai ser analisado Certo. pela produção Obrigado. do programa e pelo Certo. departamento jurídico da Pois RPC-TV. não. Nós lhe daremos a resposta o mais breve possível. Pois não. Vamos dar sequência, então. Agora é a vez do candidato Chico Brasileiro fazer a pergunta para o candidato Elvis Gimenez, que foi quem começou este bloco. Candidato Chico Brasileiro, 30 segundos, o tema é livre. Candidato Elvis Gimenez, eu gostaria de saber se o senhor, prefeito, o senhor adotaria uma política de integração do município com o Estado em relação ao projeto FICA, que é um projeto com fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social, para proteger nossas crianças, evitar que eles saiam da escola. E isso no Estado não existe. O senhor faria essa integração para melhorar as condições de permanência em sala de aula das nossas crianças? Candidato Elvis Gimenez, a sua resposta em 2 minutos. Com certeza, existindo os programas governamentais, nós buscaremos os recursos, e não existindo os programas governamentais, nós pressionaremos os governos, e para isso nós precisamos de deputado em Curitiba para que nos auxiliem nessa meta de trazer recursos para Foz, nessa meta de fazer projetos beneficiando Foz, de colocar Foz no orçamento geral do Estado. A criança na escola é fundamental para toda e qualquer sociedade. Não se desenvolve nenhuma sociedade sem educação. É a base de toda e qualquer sociedade. Foi assim no leste europeu, foi assim na Ásia e é assim em toda e qualquer parte do mundo. Infelizmente, no atual governo do Estado, parece-me que se investe muito em policial, 5 mil contratados, e parece que não se investe a mesma quantidade em professores. Policiais para ir à rua, reprimir, não para combater o crime, mas para reprimir as pessoas carentes, as pessoas da periferia da cidade. Existe dinheiro para contratar
Professores, não existe. Salas de aula, não existe. Quantas salas de aula foram feitas nos últimos anos da rede estadual de ensino em Foz do Iguaçu? É grande o déficit. Portanto, o eleitor de Foz do Iguaçu pode ter certeza. Em nós, ele terá um agente institucional, pois criaremos a Secretaria de Relações Institucionais exatamente para isso, para mantermos essa relação com o governo estadual, governo federal, autarquias e também com o Paraguai e a Argentina. E junto, esta secretaria, com a sociedade organizada, trará os recursos para Foz do Iguaçu necessários. Se não existirem os projetos, teremos o nosso deputado em Curitiba para apresentar esse projeto. Isto, com toda certeza, viabilizará e fará com que a criança permaneça na escola. Candidato Chico Brasileiro, a réplica em 50 segundos. Candidato, falar em deputado, é importante que o deputado fique em Curitiba. Ele foi eleito para ser deputado. Se ele vier para Foz do Iguaçu, no caso de ser prefeito, nós vamos ter um suplente de Maringá, minha gente. Então, Foz já perdeu universidade, curso de medicina, batalhão de fronteira e agora vai perder o único deputado. O povo não vai deixar, o povo não vai permitir isso. Por isso é importante que esse projeto seja realmente implementado em parceria com o Estado, para ter psicólogo, assistente social, fonoaudiólogo, uma equipe de apoio para que a criança, o adolescente, não saia da escola. Criança fora da escola é realmente um risco à nossa sociedade e à própria criança. Por isso, quero trabalhar integrado, porque o Estado e os deputados não fazem nada pela educação. Acabou, candidato. Agora o candidato Elvis Gimenez, para finalizar, 50 segundos. Inclusive, no nosso plano educacional para Foz do Iguaçu, existe não só a manutenção destes profissionais que você citou, como também a contratação de orientadores vocacionais para que desde a mais tenra idade de nossos estudantes, de nossos alunos, ainda na pré-escola, já vão desenvolvendo e vendo quais as áreas elas mais se destacam, para no futuro elas terem um acompanhamento e saber o que vão escolher. Para não acontecer o que acontece hoje com milhares de pessoas que terminam o ensino básico e na hora de escolher um curso começam e param e começam porque não tiveram esse acompanhamento. Os recursos do governo do estado são imprescindíveis para isso e buscaremos ele em toda e qualquer forma através da nossa Secretaria de Relações Institucionais. Bem, antes de terminar este quarto bloco, eu queria dizer ao candidato doutor Aex que o nosso departamento jurídico analisou o seu pedido de direito de resposta e entendeu que houve uma crítica, sim, mas não houve uma ofensa à sua honra pessoal. Então, infelizmente, o direito de resposta não foi concedido nesse caso. Bom, e assim terminamos este quarto bloco. A seguir, os candidatos fazem as considerações finais. Nós voltamos daqui a pouquinho. RPC TV, eleições 2012. Estamos de volta e este é o último bloco do nosso debate. Cada candidato terá 2 minutos para fazer as considerações finais. A ordem de quem vai falar será definida por sorteio. Então vamos escolher aqui agora o candidato que abre este último bloco de considerações finais. É o candidato Reni Pereira. O senhor tem 2 minutos. Olha, eu quero agradecer o carinho com que fomos recebidos. Eu e minha vice, a Ivone, em vários lares, com o carinho de quem quer a mudança. Eu quero levar uma mensagem de esperança não só a essas pessoas que nos receberam, nos apoiaram e mostraram que é possível fazer uma política diferente, sem colocar reis, rainhas no programa, mostrando uma cidade real, uma cidade que quer mudança, mas com a segurança de um prefeito e de uma vice que estão demonstrando que vão manter todos os programas que estão em funcionamento, vão continuar as obras que estão em andamento, vão manter o que foi feito por antecessores, porque isso se chama respeito. E eu quero dizer que se a população nos der a honra de ser prefeito dessa cidade, Foz terá um prefeito e ganhará de brinde uma bancada na Assembleia Legislativa e um governador aliado para nos ajudar a fazer a recuperação econômica de Foz do Iguaçu.
porque pela minha maneira de fazer política, eu sempre cultivei amizades e através do respeito nós teremos os 54 parlamentares nos ajudando. E teremos a maturidade daqui a 2 anos não fazer uma proliferação de candidatos para perdermos representatividade. Teremos novamente nossos representantes lá. Mas eu quero dizer a vocês que a recuperação econômica de Foz do Iguaçu é a nossa prioridade. Mas nós não vamos esquecer de levar os médicos para o atendimento nos bairros, porque é lá que a mãe leva o seu filho com febre e não para o hospital. Vamos fazer, através de parceria, a diminuição da fila de especialistas, porque é um absurdo o tempo da demora. Mas para tudo isso, você é um agente muito importante no dia 7 de outubro. Você pode contribuir com essa mudança. Vote em quem realmente leva aquilo que Foz precisa, a Foz real, a Foz que nós queremos para os nossos filhos. Vote na coligação Foz Pode Mais. Vote 40, vote com o coração e que Deus os ilumine. Bem, dando sequência a esta rodada, vamos sortear o próximo candidato a falar, que é Elvis Jimenez. O senhor tem 2 minutos, candidato. Muito bem, eleitor iguaçuense. Durante toda a campanha, você me encontrou na rua e disse que gostava do meu jeito de falar para você, porque é olho no olho. Então, olhe bem dentro do meu olho. Não estou aqui para mentir, não estou aqui para brincar. Estou aqui porque campanha é coisa séria. Lembram, no início da campanha, me atacaram, impugnaram minha candidatura, disseram que eu tinha menos de 1% de chance de ter minha candidatura deferida pela Justiça. Me impugnaram várias vezes na Justiça, fizeram maltratações, inúmeras outras atitudes. E o que aconteceu? Aconteceu que Elvis não morreu. Elvis está aqui mais candidato do que nunca junto com Flávio Figueiredo e contando com seu apoio, eleitor. Agora dizem que eu tenho apenas 1% de chance de ser eleito. Você acredita? Você acredita neles ainda? Porque são os mesmos que disseram que minha candidatura não seria deferida. Ela foi. Agora eu te peço, não me deixe morrer no domingo, dia 7. Votem 70, Elvis Jimenez. Cuidado em quem votem. Não votem em quem nomeia assessores em demasia. Não votem em quem nomeia famílias inteiras na Alep ganhando num total de 57 mil reais. Não votem em quem gasta em excesso de combustíveis. Não votem em quem não traz nada para Foz do Iguaçu. Não votem nesses políticos de sempre que têm mania de não dizer nada a você, eleitor iguaçuense. Ô mania que esse pessoal tem. Vocês viram? Falam, vão fazer, mas como vão fazer? Aonde vão trazer recursos? Isso não dizem. Tudo que eu falei, eleitor iguaçuense, em meu horário eleitoral, que eu falei nos meus debates, eu tenho prova, está aqui, não posso mostrar. Mas eu posso disponibilizá-la para a imprensa, eu posso disponibilizá-la nas redes sociais, no meu blog, na internet. Eleitor iguaçuense, Foz do Iguaçu tem uma nova cara. E essa nova cara chama-se Elvis Jimenez e Flávio de Figueiredo. Dia 7, votem 70. Que Nossa Senhora Aparecida nos abençoe. Ok, vamos dar sequência, então, à ordem dos candidatos que falam. Agora é a vez do doutor Aiex. O senhor tem 2 minutos, candidato, fazer as considerações finais. Eu queria agradecer à RPC toda essa oportunidade, queria agradecer a toda a minha militância do PSOL e do PCD, Partido Comunista Brasileiro, que nós fizemos uma campanha gastando sola de sapato. Nós tínhamos previsto que a gente gastaria 100 mil reais no máximo nessa eleição e nós não vamos gastar nem 50. Por quê? Porque nossa campanha foi feita com militância, a militância da esquerda, a ideologia socialista e comunista, que dizem que acabou, mas nós não acreditamos que acabou, porque nós acreditamos numa sociedade mais justa e mais igualitária. Nós estamos vendo que o capitalismo selvagem que está dominando o mundo está nos conduzindo à barbárie. Nós estamos vendo que pessoas são mortas muitas vezes porque não pagaram a dívida para o traficante de 10 reais. Nós estamos vendo pessoas se corrompendo, se prostituindo. Por quê? Porque o que manda é o vil metal. Nós ainda acreditamos em outros valores e viemos a essa campanha defender a ideologia socialista. Nós não aceitamos de maneira alguma que a nossa candidatura não esteja a serviço da ideologia socialista que muitos perderam durante o caminho da sua caminhada. Eu quero agradecer a minha vice,
a Jucita Sua Corta. Quero agradecer aos meus assessores, a produção do programa. Quero agradecer, inclusive, a minha esposa, as pessoas que entenderam, inclusive, da minha família, da importância de eu participar desse processo. Porque, na verdade, não adianta nada eu estar lá no meu trabalho como médico psiquiatra do SUS, tentando fazer um trabalho sério, se eu não tenho os instrumentos. E esses instrumentos não são dados pela atual administração. Por isso, vote 50, conto com você e não acredite em pesquisas. Nós viemos para ganhar. Então, seguindo aqui a ordem, só para a gente confirmar, o último candidato, o próximo candidato a falar é o candidato Chico Brasileiro. O senhor tem 2 minutos para as considerações finais. Em nome da minha esposa, Rosa Maria, dos meus 2 filhos, João Guilherme e Caio Gabriel, eu quero agradecer a todas as famílias de Foz do Iguaçu por esta campanha. Em nome da minha vice, Nancy Rafainha Andreola, eu quero agradecer a ela e a todas as mulheres que nos acompanharam nessa jornada. Quero agradecer a todos aqueles que acreditaram nas nossas ideias, que acreditaram que é possível continuar fazendo uma boa administração, que é possível continuar construindo centros de educação infantil, que é possível continuar sendo a melhor educação pública do Brasil, que é possível continuar tendo o melhor hospital público do Paraná, que é possível continuar tirando as pessoas de uma condição desumana e as colocando em uma situação segura, com residência digna para morar. Também represento aqui aqueles que acreditam em Foz, aqueles que acham que Foz está avançando, que Foz está crescendo, e não aqueles que acham que Foz está murchando. Por isso fizemos a campanha da verdade. Sofremos ataques, até a minha esposa, o grupo de lá, um presidente de partido ligado a um certo deputado, tentou envolver nessa campanha para atingir minha família. Mas eu tenho certeza que Foz é muito forte, que Foz é da verdade, Foz não é da mentira. Eu tenho certeza que nós vamos nos unir cada vez mais. E se a esperança já venceu o medo, Foz do Iguaçu, neste ano, a verdade vai prevalecer sobre a mentira. Por isso, peço o seu apoio, peço o seu voto. Vote 65, vote Chico e Nancy, vote para Foz continuar mudando, melhorando e acreditando na nossa cidade. Bem, e o nosso debate termina aqui. A gente quer agradecer os 4 candidatos pela presença e desejar boa sorte a todos. Também agradecemos a você que nos acompanhou nesta noite e esperamos que este debate tenha ajudado você a definir o seu voto para a eleição do próximo domingo, dia 7 de outubro. A todos, uma ótima noite, obrigado pela companhia e uma boa eleição.